Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande para nós estarmos aqui no Harmonia e Fé todo mês, né? Se a gente ou traz um expositor aqui de Lavras, ou às vezes próximo a nós lá, ou a gente vem pessoalmente, que a gente gosta muito também. Então a gente vem com muita alegria no coração, com muito boa vontade, passar essas reflexões aqui, né? A cada final de mês, a cada última quinta-feira de mês. E 2025 vai seguir a parceria, né, Regina? Com certeza. Então, nosso tema já está aqui, já foi divulgado, né, na rede social, no WhatsApp do pessoal aí da casa. A fórmula da felicidade. Nós vamos fazer a prece inicial e darmos início às reflexões que o tema nos traz nessa noite de hoje. Rogando a Jesus, o nosso Mestre amado, que envolva-nos em harmonia, em serenidade e em inspiração, para que possamos entender cada vez mais e melhor os teus ensinamentos, os ensinamentos dados pelos Espíritos sob o seu comando, pois tu és o Senhor dos Espíritos. E o Senhor é que comanda toda essa pleiade de espíritos elevados que tem por missão nos consolar, nos esclarecer e nos fazer entender cada vez mais e melhor as leis que regem o universo, as leis do nosso Pai maior. O Senhor que nos apresentou Deus como nosso Pai, o Pai que está no céu. Que o Senhor possa nos envolver a todos numa compreensão cada vez maior, mais ampla e perfeita sobre a justiça e a bondade de Deus, nosso Pai maior. Que assim seja. O tema da noite de hoje até é ousado, até atrevido, né? Existe a fórmula da felicidade? Olha, eu vou dizer que, consultando as obras principais da doutrina, as obras básicas, que não são nem básicas, são basilares, são as principais, né? Para se ter um entendimento de espiritismo, a gente encontra lá a fórmula da felicidade. Eu me baseei até em 3 obras: o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro dos Espíritos, para a gente comprovar que realmente está lá nas obras fundamentais a fórmula da felicidade, que pode ser desdobrado também com espíritos do campo que traz muita informação no âmbito da psicologia, com Joana de Ângeles e consultando outras obras mediúnicas. Em outra oportunidade a gente vai trazer uma outra conotação, mas essa aqui a princípio ela é essencialmente doutrinária e as outras vão também ao alcance do nosso entendimento a nível de espíritos encarnados e de nossas necessidades de entendimento dentro das situações que ocorrem na nossa vida e que às vezes fazem com que nós tenhamos uma descrença a respeito da felicidade, se ela realmente existe. Para alguns ela até é uma utopia, é uma fantasia, é algo que não existe, é algo que foi criado, inventado. Os mais pessimistas, as pessoas que às vezes vivem uma frustração, viveram uma decepção e descreem, passam a descrer na existência da felicidade. Então, embasado nessas obras que eu citei, do Pentateuco kardeciano, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro dos Espíritos, nós vamos mostrar sim que é possível uma felicidade relativa aqui na Terra. Porque o desejo de ser feliz ele é inerente à criatura humana. Todo ser humano deseja ser feliz. Ainda aqueles que se encontram em frustrações, aqueles que negam e dizem que a felicidade é uma utopia, ainda esses, os pessimistas, eles de fato e no fundo, eles desejam também
ser feliz. Quem não deseja ser feliz? É uma condição inerente ao ser humano. E nós somos criados para a felicidade. Fomos criados por Deus para a felicidade. Mas essa trajetória nossa demanda um certo esforço, um aprendizado constante. E é isso que nós vamos ver na noite de hoje. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, na instrução dos Espíritos, o Espírito François Nicolas Madeleine, o Cardeal Moreau, numa mensagem dada em Paris em 1863, ele nos afirma que a felicidade não é desse mundo. Ele pega até na parte do Eclesiastes que diz: a felicidade não é desse mundo. No entanto, pontuando que a felicidade não é desse mundo, ele explica por quê. A princípio ela não é pertencente a esse mundo. Por quê? Qual é a condição do nosso mundo? Nosso mundo é de provas e de expiações. Então, devido a essa condição, a maioria, a porcentagem esmagadora dos espíritos que se encontram encarnados na Terra, se encontram numa condição ou noutra, ou provas ou expiações. Então nós vivemos de braços dados, com dificuldades, com conflitos, com o passado nosso batendo na nossa porta, nos cobrando novas atitudes, né? Inovação de pensamento e sentimento, mudança de atitude. Então, pelo fato de nosso planeta ser de provas e expiações, para galgar um outro patamar, primeiro nós temos que passar pela regeneração, que o processo já está acontecendo no planeta Terra. Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Mas quem faz esse processo, quem faz essa mudança, que promove a mudança de um mundo para outro, faz com que o mundo receba esse avanço, essa promoção? Os espíritos que nele se encontram encarnados. Eu gosto de dar um exemplo seguinte: quando a gente entra numa casa, aluguei minha casa, e aí entrou lá, os estudantes estão na flor da juventude, ainda está muito irresponsável, vão formar, porque já tem jovens até que já tem muita responsabilidade, sabe? Mas às vezes alguns ainda estão bem maturos. E então o que acontece? Aquele grupo, junto ali, eles gostam de música alta, eles conversam alto, eles gostam de fazer muitas atividades barulhentas. E como a gente interpreta aquela casa, os vizinhos? Aquela casa é uma bagunça, aquela casa é uma barulheira, aquela casa vai julgar pelos moradores que habitam temporariamente aquela casa. Ao contrário, se eu alugo para uma família, a família é pessoal equilibrado, uma família bem estruturada, faz o culto do Evangelho no lar, né? Que melhora até a vibração até das casas vizinhas. Então você vai julgar, aquela casa é harmoniosa, aquela casa é equilibrada, aquela casa é agradável, todo mundo, a vizinhança vai. E o mesmo podemos dizer do planeta Terra. Pelo fato da maioria dos espíritos que estão encarnados na Terra são espíritos atrasados em desenvolvimento e ainda de um nível de evolução não elevado, é onde a gente vê o noticiário, as coisas que acontecem. É até difícil ver determinados noticiários, né? Uma Record da Vida, alguns canais aí, por causa do noticiário, o porquê das coisas que acontecem. E a gente até somos pessimistas em dizer: nosso mundo está muito ruim. Tá não, gente, o mundo está evoluindo cada vez mais. O que tem acontecido é que o mal é atrevido e ele é divulgado. Por que o noticiário não pega as coisas boas que estão acontecendo, as obras assistenciais, os trabalhos de uma fraternidade sem fronteiras, um trabalho que é feito lá na África, os médicos sem fronteiras? Por que não começa a mostrar isso? Para mostrar que sim, tem muita coisa boa acontecendo, mas eles dão muito enfoque no que é ruim, no que é escândalo, no que é violência.
Então dá-nos a impressão que a Terra está muito ruim. Não está. De fato não está. Nosso planeta está progredindo. Então quem faz a morada e determina a condição da morada são os seus habitantes. Se como uma casa de pessoas desordeiras, bagunceiras, desleixadas, quem chegar lá vai fazer uma avaliação da casa e falar se a casa é uma bagunça. Ao contrário, se encontrar uma pessoas ordeiras morando numa habitação, pessoas harmonizadas, vai dizer, aquele local é um paraíso. Então, esse nosso planeta, de fato, a felicidade não é desse mundo ainda, deixa claro o cardeal Moro. Mas ele nos fala que cabe a nós também, nossa transformação moral, promover a transformação desse planeta, para que ele ascenda na hierarquia dos mundos. Próximo estágio, mundo de regeneração. No estágio mais avançado, mundo feliz. Então aí a felicidade vai pertencer ao planeta Terra também. Quando a gente alçar, quando eu digo a gente, é que somos os habitantes do planeta Terra. E o planeta reflete os seus habitantes. Quando os homens se tornarem bons, virtuosos, praticando a lei de Deus, o planeta modifica. E a gente eleva a Terra à categoria de mundo de regeneração e depois mundo feliz. Mas lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, lá na questão 920, é lá que vamos encontrar a fórmula da felicidade. Porque Kardec pergunta, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? A gente até sabe a resposta, né? Não. Infelizmente ainda não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas aí vem um adendo que a gente fica mais otimista. Dele, porém, depende depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, olha só a resposta. Depende de nós. A suavização dos nossos males. Você tem uma dor de cabeça ou enxaqueca, você não vai procurar um analgésico? E a bondade divina nos facultou um avanço tão grande da ciência para que fossem descobertos esses recursos para a gente sofrer menos. Isso é misericórdia divina. Apesar dos nossos débitos, Ele dá um recurso para a gente aliviar as nossas dores. E os Espíritos nos respondem que cabe a nós sermos tão felizes quanto possíveis aqui na Terra. Então, pelo fato da felicidade não ser desse mundo, não importa muito. Importa a gente tentar ser feliz da melhor forma que a gente puder. Desde que essa felicidade nos dê uma boa consciência. Vou ser feliz a qualquer preço, atropelando os outros, né? Vou galgar patamares na escala social, lesando pessoas, né? Destacando socialmente, roubando, mentindo, sendo corrupto. Não é dessa forma. Trabalhando de forma que a consciência não nos cobre mais à frente. Mas lá na questão 922, aí que nós vamos ver sim que existe a fórmula da felicidade. Na resposta. E Kardec pergunta que a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, apesar das diferenças sociais, dos interesses e de uma série de fatores que às vezes um tem muito no extremo, o outro tem no extremo da carência, mesmo dentro dessas condições, é possível ter um nível de felicidade que pode alcançar todo mundo? Ou seja, dentro dessas condições todo mundo pode usufruir de uma certa e relativa felicidade? Os Espíritos respondem essa forma aqui. Quem estuda a doutrina espírita vai poder lembrar do que quer dizer cada uma delas aqui, que é a resposta dos Espíritos. Ninguém vai aventurar não, né? Ninguém vai querer falar. Quem quer dizer para nós o que significa que essa resposta dos Espíritos sobre a felicidade relativa na Terra? O que seria isso? Felicidade é igual. Faltou felicidade é igual.
PN mais CT mais FF. É a resposta dos espíritos. Felicidade com relação à vida material, é a PN, posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então existe uma forma de felicidade, sim, para a vida física, para a nossa vida na Terra aqui, alcançável a todos. Dentro dessas condições, uma razão para o indivíduo ser infeliz. Claro que existem outros fatores, mas para um nível geral, no campo físico, se o indivíduo tem posse do necessário, ele tem consciência tranquila e a fé no futuro, isso é suficiente para ele usufruir de uma certa felicidade aqui na Terra. Agora, cada um fator desse aí é muito relativo, porque a posse do necessário, o que determina a posse do necessário? Meus anseios. Porque o que é necessário? Por exemplo, o que é necessário para mim pode não ser necessário para a Débora, para a Priscila, para a Regina. Eu estou satisfeito aqui com o meu Motorola G24 de 3 gerações atrás, sei lá. Mas tem gente que não quer, tem gente que quer o iPhone do ano, o X, sei lá, não sei nem que letra tá mais. Eu não acompanho isso. A gente for acompanhar também, a gente fica doido, né? Vai gastar um dinheirão para fazer quase que as mesmas coisas, né? Vamos ser sinceros. Então, a posse do necessário vai da pessoa também. O que eu acho necessário realmente é alimentação, saúde, transporte, moradia. Isso são coisas realmente necessárias, né? De uma maneira geral. Mas quem vai determinar essa posse do necessário sou eu, com os meus anseios, com os meus desejos. Eu quero um iPhone, sei lá, qual letra que já está, JKYZ. Ué, é seu, você pode ter? Pode, não está proibido não. Mas às vezes esse anseio, né, de querer, às vezes até nem está podendo, mas até se endivida porque ele quer acompanhar a moda, ele quer ter essa posse, ele quer possuir. Então isso pode ser um fator gerador de infelicidade na pessoa. Porque ela não consegue, ela não alcança, ela fica frustrada. Mas se a gente tiver noção exata do que é necessário para nós, a gente vai sentir prazer, vai gostar daquilo que a gente tem, não vai ficar querendo almejar muito. É claro que a gente pode sim. Você tem um carro, você quer trocar, você quer um carro melhor, se você tem condições, melhore sim, porque não é proibido não é pecado, vamos dizer assim, não, podemos. Só que realmente a gente tem que estar muito atento ao que é realmente necessário para mim. Eu quero juntar muito dinheiro e tal. E às vezes a pessoa trabalha uma vida inteira juntando dinheiro e arrecadando recursos, para poder, mas no final eu vou ter uma vida muito tranquila. E às vezes ela ganha muito dinheiro e perde a saúde. Aí ela vai gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde. O bom senso não seria melhor você trabalhar com um equilíbrio, com uma tranquilidade, mantendo a sua saúde para que você tenha os dois mais lá na frente? Não, a gente se exausta, se exaure, se desgasta para ganhar muito dinheiro e ganha. E adquire uma doença que leva todo o dinheiro dele de volta. Leva tudo embora. Então compensou, não compensou, só desgaste. Vai gerar infelicidade. Não tem como ser feliz assim, né, gente? Mas então, com essas condições aí, conforme a resposta dos espíritos, né? Você tendo a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro, esses dois fatores aqui, consciência tranquila e fé no futuro, são requisitos moral, com relação à vida moral. Ou seja, se você conseguiu, você tem posse necessária, até riqueza, que não lesou sua consciência, que você não lesou ninguém, que você adquiriu de maneira honesta, você tem fé no futuro. O que seria essa fé no futuro? Saber que você também não morre, que nós somos seres imortais. E que então a nossa vida vai continuar. Porque não adianta ter esses dois aqui e ser materialista e achar que vai acabar tudo no túmulo. Também não vai resolver. Porque que adianta tudo que eu consegui, que eu conquistei, de maneira honesta, sim, que a consciência está tranquila.
Mas vai acabar tudo, eu vou morrer. Não tem como ser feliz assim também, não. Mas certeza, né? Então, esses dois são fatores morais. E se eu tenho consciência tranquila e fé no futuro, ainda assim, para a vida espiritual, ainda não está completo. Isso aqui é para o mundo físico, para a vida física. Essa fórmula aí da felicidade é para a vida física. Mas por que não pode ser? Não é para a vida espiritual, não é? Não, não é. Para a vida espiritual tem uma outra fórmula. Às vezes você pode nem ter esse aqui, você tem esses dois aqui, mas ainda assim não é suficiente. E eu vou ilustrar com uma situação que está no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, segundo capítulo, que fala sobre o espírito José Bré. José Bré, ele deu uma comunicação em 1862, aliás, ele foi evocado pela sua neta, né? A neta dele se tornou espírita e sabia, a época era muito comum, né? Evocar-se os espíritos daqueles que tinham partido, parentes sobretudo, tinham sempre médium à mão ali, né? O médium às vezes confiava, às vezes não, mas ela resolveu fazer a evocação do vô dela, que tinha falecido em 1840, o José Bré. E 22 anos depois, ele faleceu em 1840, 1862, ela tomou contato com a doutrina espírita, que era possível e tal, e ela procurou um médium e evocou o avô dela. O avô dela se manifestou. Né? Por que ela evocou o vô dela? Porque ela queria saber qual a condição do vô dela, porque o vô dela era um homem honesto, era um homem bom, considerado até virtuoso, né? Uma pessoa de bem. Então ela queria saber, então vou saber como está meu vô na vida espiritual. E aí ela evocando então numa sessão mediúnica, o José Bré deu a seguinte comunicação. Ela fez o seguinte: caro avô, podeis dizer como vos encontrai no mundo dos espíritos, dando-me qualquer pormenores úteis ao nosso progresso? Bom, a invocação dela tinha uma finalidade. Ela queria aprender, né? Olha só a colocação dela: dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso. Ou seja, ela queria se instruir, ela queria informação para ela trabalhar em si e também servir de exemplo para os outros. É um espírito que está colocado na segunda parte do livro Céu e Inferno, espíritos medianos. Tem espíritos inferiores, espíritos medianos, espíritos felizes. Está bem dividido lá a segunda parte do livro dos espíritos. A primeira parte ele faz, né, dissertações sobre a comparação das questões apresentadas pela igreja, né, sobre céu, inferno e purgatório. Ele faz as considerações e coloca a visão espírita dessas situações. E depois ele pega a vivência dos próprios espíritos, aqueles que eram conhecidos na Terra, que viveram na Terra, conhecidos na sociedade, para interrogar eles sobre a condição que eles se encontravam. Ou seja, o reflexo da vida deles, física, consequência no mundo espiritual. É a sabedoria de Kardec. Kardec foi espetacular. Devemos ler as obras fundamentais da doutrina: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Ali está toda a estrutura que a gente conhece sobre o Espiritismo. As demais obras mediúnicas, com o conhecimento dado por esse Pentateuco, a gente fica apto a analisar toda e qualquer obra de lavra mediúnica. Pode ser o nome do Espírito que estiver ali, mas com esse conhecimento fundamental que Kardec nos dá, essa forma lógica de raciocinar, a gente fica apto a analisar qualquer obra mediúnica e dizer: essa não sei, vamos deixar aqui mais um tempo para ver se confirma isso aí, mas está meio duvidoso. Está um pouco, destonando um pouco aqui da sinfonia que Kardec tocou aqui. Então, estudar o Pentateuco kardeciano é extremamente importante para se entender a doutrina espírita. Então ela evocou o vô dela
pediu que era uma coisa útil que ela queria para o progresso dela e dos demais. E o vô dela se manifestou e falou: tudo o que quiserdes, querida filha. Bem afetivo, né? Eu espio a minha descrença, porém é grande a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como podeis imaginar. Ela já deu uma surpresa nela. Falou: eu espio minha descrença. Apesar de ser pessoa boa, apesar de ser dentro da sociedade bem quisto, um homem de bem, ele não tinha uma crença muito fundamentada dentro de si. Então, eu espio a minha descrença. Ele mesmo confessa que ele estava muito convicto dessa vida espiritual, ele viveu de forma honesta na Terra, mas não foi suficiente. Por isso que eu digo, essas aqui são a fórmula da felicidade para a Terra. Para a vida espiritual, não vamos precisar usar essa fórmula aqui. BIP. BIP. Isso aqui é bom para a gente fixar, né? Olha, o que eu preciso? O BIP. Tem que exercitar o BIP. E a gente vai saber o que é o BIP. Por isso que eu digo, que aí, através dessa comunicação, a gente vai entender o que ele diz na sequência. Que o maior desgosto dele foi não ter aproveitado melhor o tempo aí na Terra. E durante a sua dissertação, que eu não vou dar mais prolongamento nela, o sofrimento dele era moral. Ele não se encontrava num plano espiritual inferior, sofrendo. Ele se encontrava em sofrimento de consciência por não ter feito o bem que ele deveria ter feito. E aí a gente vai lá na questão 657 do Livro dos Espíritos, para entender melhor que não basta ter só isso para estabelecer felicidade nos dois planos. É preciso usar essa fórmulazinha aqui também, que é o BIP, que nós vamos falar sobre ele. Mas lá na questão 657, Allan Kardec pergunta sobre aquelas pessoas que se afastam da sociedade, né, aquela vida contemplativa, e que elas ficam ali em oração, vivendo, contemplando Deus, e parece legal, né? Parece, nossa, não, parece santo, virou santo, vai para o céu. Não é bem assim não, gente. Aí pergunta, né, se perante Deus tem algum mérito, aqueles que se consagram a esse tipo de vida, né? Uma vez que não fazem mal nenhum, e ficam em oração, né, pensando em Deus, os Espíritos respondem que não tem mérito nenhum isso. Você pode ganhar até uma disciplina isso, mas porquanto, se é certo que não fazem o mal, mas também não fazem o bem, são inúteis. É o que sentiu o José Brecht quando ele falou para a neta dele que ele não estava bem, ele não estava num plano ruim, mas conscientemente, com a sua consciência, ele não estava bem não, porque ele não fez o bem que ele poderia fazer. E aí os Espíritos até falam aqui: demais não fazer o bem já é o mal. E pior que a gente responde pelo bem que a gente deixar de fazer se acontecer algo de mal. Por exemplo, ali tem uma casca de banana num passeio, ali jogada, ali alguém deixou cair ou jogou mesmo. E se alguém você vir passar batido e alguém vir escorregar e quebrar a perna ali, você tem culpa nisso aí também, viu? Não é só quem jogou não. Você podia ter evitado aquilo ali. Eu me recordo ainda com dor no coração, porque a consciência é complicada, gente. Céu e inferno realmente são estados de consciência. Eu me lembro... Não, nem foi eu que vivi isso, não, rapaz. Foi não. Foi um colega que contou. Eu tenho outros problemas aí. Outras coisas que eu faço assim, nossa. Pra gente ver que a gente não pode recordar o passado e Deus é sábio. Se eu vou lembrar algumas coisas que eu fiz no passado, de agora, dessa encarnação, eu coro de vergonha. Né? A ignorância permitiu que eu fizesse, eu era ignorante, eu fiz. Mas só de lembrar eu fico com vergonha. Imagina você lembrar coisa pesada que a gente fez lá no passado. Mas um colega contou pra gente lá no centro do Macuco, lá no Chico Xavier. Centro interessante lá, porque é de frente ao cemitério. A gente entrega o corpo ali e o espírito já é atendido ali na reunião mediúnica mais tarde. Ó, já encaminha ele aí que o corpo já está lá, já foi. É muito interessante. Um centro espírita em frente a um cemitério. Eu acho que é produtivo aqui. Porque o espírito não precisa deslocar muito não, estou pertinho. Então,
O rapaz contou em prantos. Trabalhava na UFA, empreiteiro da UFA. E ele viu lá uma tábua com prego para cima, né? O prego varou lá e estava para cima. Ele olhou e nem ligou. Tipo assim, tô nem aí. O melhor amigo dele precisou, foi parar no hospital. Teve que tomar antitetânica, ficou afastado uns dias, mancando. Ele contou em prantos. Citando, né, essa situação, né? E quando a gente deixa de fazer um bem, o mal que advém do bem que a gente não fez é responsabilidade nossa também. Então, você vê. Então a vida contemplativa, o José Breto estava com a consciência pesada, falou para a neta dele, não, eu sofro, eu não sofro como você está pensando, eu não estou num plano de sofrimento, não. Era um sofrimento interno dele, porque ele não fez o mal na sociedade, era uma pessoa, né, benquista, mas também não fez o bem. Então não fazer o bem é um mal por si. Então, não adianta a fórmula da felicidade só aqui é para a vida física, mesmo tendo consciência tranquila e fé no futuro, aqui na Terra. Porque no mundo espiritual a gente tem que ter consciência tranquila, fé no futuro e exercitar o BIP, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é onde o Kardec pergunta aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus? Caridade num nível mais... Como que Jesus via a caridade? Como que Jesus entendia a caridade? O que é caridade para Jesus? Para a gente, a caridade, eu dou uma cesta básica ali, eu ajudo ali uma instituição. Está valendo, é caridade também. Por quê? Né? Problema social, se esperar só parte do governo, às vezes fica devendo ainda, é pouco, ou a gente não alcança, a gente faz campanha, doa agasalho, está valendo, é caridade. Mas a caridade ela tem uma conotação muito mais profunda e mais ampla. Como a entendia Jesus? É a questão 886 que dá essa fórmula aqui. BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Responde aos espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Isso aqui é do dia a dia, isso aqui é do dia inteiro, toda hora. Quando se preceitua, quando se coloca que amar o seu próximo como a si mesmo, eu tenho o dever de me exercitar na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Perdão é uma coisa contínua, né? Quantas vezes no dia a gente não é contrariado, a gente fica chateado, há uma discordância com o meu chefe, com a minha mulher, com o meu esposo, com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai. O dia nosso não é aquelas mil maravilhas. A gente tem contratempos, contrariedades. Então, exercitar benevolência, indulgência e perdão, isso nos habilita a sermos felizes no mundo espiritual. E aí eu coloquei essa fórmula aí, que é do Emmanuel, no livro Inspiração. A lição número 3. Hoje nós estamos cheios das fórmulas aqui. Exercitando as fórmulas, a gente chega à felicidade. Porque nesse livro o Emmanuel nos fala que a verdadeira felicidade será sempre aquela que conseguimos criar felicidade para o próximo. Olha que interessante. A verdadeira felicidade será aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo. Ela é como qualquer recurso que só se adquire valor quando em circulação em benefício de todos. A felicidade que tem que abarcar mais gente, a nossa felicidade. Em razão disso, saibamos dar do que somos, como disse Jesus, dar de ti mesmo. O que é dar de ti mesmo? É dar do seu tempo, da sua atenção, do seu carinho, da sua paciência, do seu ouvido. Está dando de si mesmo. Você não está tirando de lugar nenhum. Está dando de si mesmo. O passista ali, ele está dando de si mesmo, da sua energia, em benefício daquele que está procurando um recurso no passe. É dar de si mesmo, do seu tempo, né? E distribuir daquilo que retemos, aí já em recursos materiais mesmo, em favor dos que nos partilham a marcha.
porque somente a felicidade, é isso que ele está falando aqui, felicidade dividida se multiplica, soma para nós em alegria e luz para nós aqui e no além, e no plano espiritual. Então eu fecho com essa fala de Emmanuel, que ele diz que felicidade dividida se multiplica mais e mais em alegria e luz para nós aqui e no plano espiritual. Então nós temos sim, a doutrina nos apresenta a receita da felicidade. É a aplicação de todas essas fórmulas aí, que vai culminar a nossa felicidade já nesse mundo, tendo o necessário, tendo a consciência tranquila, a fé no futuro, nos exercitando na resposta da 886, que Jesus nos diz que caridade é benevolência, indulgência e perdão, e praticando a felicidade, multiplicando-a em benefício do nosso próximo, consequentemente em benefício de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe a todos.